Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando a respeito de você controlar o seu eu. Sim, controlar os impulsos que nós temos dentro de nós. Quando não aceitamos certas coisas que acontecem ao nosso redor, nós então temos que controlar essa vontade de pular para fora. Nós estávamos falando disso. E o quanto isso nos prejudica, né? O quanto isso nos leva à ruína muitas vezes, quando nós então deixamos que esse nosso lado domine. Ter o controle sobre esse lado pode então nos afetar, sim, conforme a situação que você então não pode pôr para fora tudo aquilo que você está sentindo. E isso pode te afetar, porque causando danos dentro de você. Por isso então que nós estamos falando que temos então que aprender a ter o controle sobre as suas atitudes e aprender a controlar o seu eu interior. Nós estamos falando a respeito disso. E dentro desse conteúdo, nós entendemos então que sim, nós ficamos doentes por conta desse e dessas situações que acontecem na nossa vida. Todos os traumas, todas as situações que você passou, criou então dentro de você, se você soube ou não trabalhar naquilo que estava acontecendo com você, ela vem para você como uma febre interna e afeta parte do seu corpo. Determinadas coisas que te acontecem afetam a parte frágil. Olha só como que é interessante. Se você segura muito irado, segura muito a ira dentro de você, ela então vai procurar lá dentro um lado frágil seu para então adoecer esse lado. E a parte que mais afeta é o estômago, né? A parte do estômago começa a dar tipo gastrite nervosa, dá uma série de coisas. Então, gente, a realidade é que nós temos a capacidade de evitar que coisas ruins venham a nos acontecer, desde que a gente aprenda a equilibrar na balança as coisas ao nosso redor. Começar a ligar as anteninhas. Eu tenho uma alergia. Eu fui então para tratar essa alergia. O médico falou para mim assim: sabe o que você tem? Você tem as antenas. Todas as antenas suas são ligadas. Você consegue detectar as coisas. No sentido assim, que se eu sinto um cheiro e ele vai me fazer mal, as anteninhas já acham o cheiro e me faz mal. Então o que acontece é que nós então temos que ligar as nossas anteninhas. Quando a gente perceber que certos lugares, certas pessoas, certa situação que esteja acontecendo pode nos prejudicar, nós temos que ligar as nossas anteninhas e sair de fininho. Porque assim a gente se previne de coisas que podem vir para dentro de nós. Eu vou adoecer por causa disso? Ou por causa daquela situação? Não, eu tenho que cuidar do meu eu. Eu preciso cuidar do meu eu. E para isso eu tenho que evitar certas coisas. Evitando certas coisas, a gente se cura e nem fica doente. A nossa fragilidade com as coisas que nos acontecem é que faz a gente ficar doente. Vocês já repararam? Quando você então não se alimenta adequadamente, você pega um resfriado com facilidade? É a mesma coisa. Quando o seu organismo, o seu ser não está em conjunto, você fica doente. Então você tem que buscar o equilíbrio do bem-estar, né? Rodeado de coisas que te faz bem,
que para que então até os alimentos que você ingerir não venham te fazer mal. Porque quando você come um alimento com aquela ansiedade, ele já desce mal mastigado, a gente libera algumas coisas dentro de nós para nos prejudicar e querendo então nos ajudar. Então são coisas que a gente não tem entendimento, mas a partir do momento em que você ingere o alimento com raiva, com angústia ou com pressa, ele já desce do mesmo jeito que você sente e te faz mal. Hoje mesmo nós estávamos comentando, né? Estamos recebendo aqui no rancho um casal de viajantes, né? Que é o da Expedição Mundo Livre, que é o Bebeto e a esposa, né? A Nilva. Nós estávamos falando, né? Até eu brinquei com eles, né? Porque nós estávamos fazendo um churrasquinho. Eu falei, aproveitem bastante, porque nos próximos séculos não vamos mais comer carne de animal, né? E talvez só peixe, ovos e legumes e verduras e vegetais e derivados, né? Eles deram risada. Eu falei, nossa, nem me fala isso, né? Pois então, se a gente soubesse o quanto de saúde a gente leva para dentro de nós, se a gente eliminar a carne vermelha, né? A carne de porco, no caso também, né? Tanto a de boi como a de porco, ou a de carneiro, carnes em geral, né? O quanto isso iria nos ajudar, né? Eu tô percebendo que quando eu passo a semana comendo as sopas de legumes que o meu marido faz, o quanto eu durmo melhor. E o dia que eu como carne, o quanto eu não durmo mal. Por quê? Porque como a gente já falou, né? A carne, né? Fica mais tempo, né, dentro do organismo da gente para poder então ser digerida, né? Então o organismo trabalha forçadamente. Então assim, eu brinquei com eles, né, que no próximos séculos e séculos, amém, aí a gente vai ter que estar preparado para essa nova geração que vai entender então que a gente não precisa comer carne animal, né? Mas enfim, foi só um comentário que eu fiz, né? Ainda brinquei. E olhe lá se não cortar a cerveja. Aí pronto, a brincadeira foi total, né? Foi até meio engraçado, porque cortar a cerveja de quem tá habituado, nossa, né? Nós estamos acostumados a comer coisas boas, a colocar para dentro de nós coisas gostosas. E nós, então, não temos o hábito, né, de se preocupar com o que vem para dentro de nós. Se a gente parar para pensar o que a gente manda para dentro de nós, né? O quanto isso nos prejudica, a gente pensaria ao comer, né? E ao mesmo lado, se você evitar de estar próximo de pessoas que te prejudicam, o quanto mal isso leva para dentro de você. Então são as duas coisas que a gente tem que evitar. Evitar campos minados, como nós falamos no vídeo passado, né? Evitar brigas e desentendimento, que só então venha nos afetar. Se a gente pudesse, né, viver zen, viver na paz do Senhor, na harmonia, né, do que haver entendimento em todas as partes, mas não, a gente tem que conviver com várias pessoas que pensam diferente e nós então temos que ter a santa paciência de entender que as pessoas demoram para entender o processo nosso aqui na Terra. Demoram tanto que nem sabemos se estamos dispostos a suportar tanta carga. Chega uma hora que a gente faz nossas contas e começa então a analisar que o nosso tempo já está curto para continuar insistindo em pessoas que não se preocupam com elas mesmas e a gente então está ali, olha os trovão, peguei até chuva para vir de um rancho para o outro para fazer o vídeo, mas deu certo, cheguei aqui. A gente então se preocupa
com a pessoa, se desdobra nos cuidados e o tico e teco da pessoa é lento e vem só nos prejudicando. Nós falamos tanto disso. Então, assim, gente, tudo que você vai ingerindo, tanto de alimento como de situações que vai te acontecendo, vai te adoecendo. Vai te adoecendo, vai te pondo para baixo, você vai perdendo o equilíbrio, a sua autoestima vai caindo e tudo ao seu redor perde sentido. O que nos põe de pé começa a perder o sentido. Então, assim, basta uma pessoa para te dar trabalho, para então fazer perder todo o resto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para que a gente se mantenha na fidelidade com Deus. Porque tais acontecimentos que possam ser gerados da convivência com outras pessoas podem nos afastar de Deus. Podem fazer a gente não pensar em mais nada a não ser nas coisas que acontecem conosco quando nos envolvemos com tais pessoas. E essas coisas faz com que a gente fique parado, presa na areia. Lembra que eu contei para vocês? A gente fica, porque a gente fica tão indignado dessas coisas que a gente tem que ficar ali tentando resolver e não consegue, que a gente também para no tempo. E não há tempo para a gente ficar parado no tempo. O tempo está cada vez mais curto. Então, se você não pode sair desse lamaçal que você se encontra, procure, como eu tenho falado em alguns vídeos aí, procure coisas para fazer para não deixar o seu lado morrer. Às vezes a gente deixa esse lado morrer. A gente deixa morrer de um jeito que a gente nem percebe. Quando pensa que não, o tempo já passou e nós já perdemos tempo com coisas desnecessárias e não fazemos nada. Não mudamos nada ao nosso redor. Continuamos no mesmo lugar. E não temos mais tempo, temos que mudar já. Mude. Se vai para o trabalho, mude de rua, vá para uma outra rua. Se você for fazer uma salada hoje, faça uma salada e mais algum suco. Mude a sua rotina. Faça coisas que te dêem estímulo. Procure comer alimentos que sejam saudáveis para o seu ser. Cuide do seu ser. Não participe de coisas que te façam mal. Se você se obriga a ficar com uma pessoa que é tóxica, se previna. Se previna. Se você realmente precisa estar com uma pessoa dessa, você ainda acha necessário estar com uma pessoa dessa, você ainda sente que é necessário, você não entende por quê, mas ainda sente que é necessário, sabe o que você faz? Se interta, faça coisas que te dê prazer e que possa te manter forte para continuar nessa luta, porque ninguém pode tirar essa luta, não. É você, é que define até que dia você vai continuar nessa batalha. E se um dia você não quiser mais essa batalha, ninguém vai poder te questionar. Sabe por quê? Porque você teve o tempo e deu o prazo que foi necessário para que o outro melhorasse. Mas como eu venho falando, às vezes a gente só é notado quando não é mais visto. Aí nada como um tempo de um prazo para que as coisas comecem a ficar mais branda e então podemos nos entender. Amadurecer é tão bom, tão bom. A gente só não pode ficar pensando nas besteiras que já fez. A gente tem que fazer bola para frente, porque se a gente começar a pensar nos erros que a gente já cometeu, a gente não anda para frente. E não há tempo mais da gente ficar lamentando. Então, durante toda essa semana, nós falamos disso. Não temos tempo de ficar se lamentando. Nós temos que fazer coisas para o nosso bem-estar. Perder tempo em ficar falando de coisas que eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, não vai mudar a sua vida. Então, comece hoje. Crie um projeto
elabore coisas que te façam bem. Acorde de manhã falando eu tenho que fazer isso, isso e isso. Ocupe a sua mente para não pensar em coisas que vão te prejudicar. Lembra que eu te falei nesse vídeo passado aí do meu professor Valcir? Que ele disse que a mente parada é a oficina do tan. Pois é. Sabe por que existe o mal? Porque você dá ênfase a ele. E eu também vi uma mensagem que dizia assim: a falta de Deus traz o mal. E quem tem Deus não tem o mal. Então a falta de Deus é que traz o mal. Então a gente tem que fazer o quê? Ocupar-se das coisas de Deus. Ocupando-se das coisas de Deus, você não tem tempo de fazer o mal e de pensar no mal. Coloque isso como objetivo para a sua vida. Nada de ficar falando de coisas ruins. Da agora para frente, pense no seu futuro, no seu bem-estar e alimente-se de comida saudável, de coisas que te façam bem. Cuide do seu eu interior, que ele é sagrado. Cuide com amor, com carinho, com dedicação. Esse seu eu é muito sagrado. Ele é precioso para Deus. Não deixe que nada destrua seu eu. Nada. Seja forte. Lembra da mensagem da minha tia Clarice? Não deixe que ninguém tire o brilho dos seus olhos. Esse brilho pertence a você. Ele é dado por Deus e é seu. Não deixe que ninguém tira, não. Seja forte. Dia após dia você vai se fortalecendo. E não se deixe abater por qualquer ventinho. Embora você esteja passando por isso, isso só está te fortalecendo. E cada dia que passa, você vai encarando o vento com mais força. Porque você é corajoso ou corajosa e é filho de Deus. E nada vai abater você. Confie no Senhor e bola para frente. Fiquem com Deus. Eu espero vocês aqui amanhã. E eu vou curtir uma chuvinha agora.